altura tinha 10 anos e recordo-me perfeitamente de se esperar o fim para essa altura. Eu vivia com medo de pecar. Porque se eu peco, se eu faço alguma das coisas que não posso fazer, logo morro. O Armagedom era um fim real, físico, bem descrito na Bíblia. Medo de morrer, de não ter feito o necessário para passar para o paraíso. Durante muitos anos, eu e a minha irmã ouvia bater uma porta e achava sempre que era o fim do mundo que ia começar. O mundo é capaz de acabar um dia destes. E vocês morrem todos. Eu não. Porque eu sou testemunha de Jeová, logo eu não morro quando o mundo acabar. A maior parte das pessoas que ainda se mantêm como testemunhas ativas continuam a ser bombardeadas todos os dias com essa mensagem de terror, esse medo de que o fim do mundo pode estar mesmo ao virar da esquina. Pode ser amanhã. Jeová ainda são uma seita. É uma seita... Eu batizei-me em 31 de 12 de 1988. Tinha 16 anos. E na altura o meu instrutor me dizia: então, se o Armagedom vier amanhã, tu não és batizado, vais ser destruído. Tenho aqui esta fotografia. Devia ter cerca de 4 anos, que foi mais ou menos a altura em que os meus pais ingressaram nesta organização. Sentiu-se manipulado? Completamente. Completamente. Nesta aqui já tem um valente grupo de jovens, mas isto foi numa assembleia em Valongo. Hoje, 22 de setembro, eu gostaria de informar a minha dissociação da Organização das Testemunhas de Jeová. Tenho aqui 3 livros. Estes 3 livros ajudaram-me a dissipar todas as dúvidas que eu tinha sobre esta organização. Quando se tornar pública a sua decisão, as pessoas vão deixar de falar consigo? Vão deixar de falar comigo. Parabéns a você nesta data querida. No início era bom, porque pensava que ia ter a vida eterna, mas também era muito difícil pelo facto de não poder fazer coisas normais que as crianças da minha idade faziam. Festejar aniversários. Ana Maria, uma salva de palmas. Natal, Páscoa. Não receber presentes, para mim era uma coisa muito triste, porque eu via toda a gente a receber nos anos e no Natal e eu não poder receber. Pedro, quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Satanás. Isso, magia é má. É por isso que Jeová odeia. Queres mesmo brincar com uma coisa que Jeová odeia? Para mim, ser destruída era o meu maior medo. E se tu desobedeceres a Jeová e brincas com coisas que ele não gosta? Achas que Jeová vai ficar contente ou triste? Triste. Fiquei com uma depressão. Fiquei durante muito tempo fechada aqui no quarto. Era chegar da escola, estudar os livros, as sentinelas, tudo para, nos dias de reunião, está tudo pronto e eu poder comentar e fazer uma boa figura no meio da congregação. Venho por este meio informar a minha decisão de me dissociar, deixando a partir desta data de pertencer à Organização das Testemunhas de Jeová.
Eu queria o divórcio, não aguentava mais viver em violência doméstica e eu não me podia divorciar, porque perante Jeová era errado, portanto, o divórcio. Tudo que eu sou agora era impensável na altura. Lembro-me perfeitamente, por volta dos 20 anos, houve um discurso na congregação onde incentivava os jovens a destruir música que estivesse ligada ao heavy metal. Esta é a minha velha Bíblia. E cá está, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Isto eu usava quando fazia as saídas de campo. Era a minha cábula, digamos. Eu acho que nunca fui tão feliz, ou aparentemente tão feliz, do que no tempo em que fui testemunha de Jeová. E em que os apelos do mundo, ou da carne e do corpo, não se faziam sentir. A partir do momento em que, digamos, eu despertei para o mundo, no fundo despertei para a vida, terminou essa felicidade. Eu conseguia domar o meu corpo, mas não conseguia, muitas vezes, dominar os meus pensamentos. Era, sobretudo, coisas do corpo que tinham a ver com os sentidos e que tinham a ver com uma forma de viver o corpo e as alterações que iam surgindo no meu corpo à medida que entrava na adolescência e que eu não conseguia controlar. Eles propõem uma leitura da Bíblia que leve ao condicionamento do comportamento das pessoas, no sentido das pessoas viverem de uma maneira que é considerada mais adequada. Ao nível da minha intimidade, eu permiti que eles tivessem uma palavra a dizer. Tudo o que não seja uma relação vaginal é pecado. Sexo anal, masturbação, sexo oral. Pecados que podem levar a uma comissão judicativa, uma espécie de tribunal eclesiástico presidido por anciãos, um dos mais altos cargos na hierarquia. É como se os anciãos fossem os juízes, neste caso. Não, os anciãos são juízes. O poder dos anciãos chega mesmo a substituir tribunais e polícia. Nunca revela informações confidenciais a quem quer que seja. Entenda-se, investigadores, advogados, polícia, detetives, outros agentes da lei ou autoridades do governo. Tudo é resolvido dentro da organização, incluindo crimes como abuso sexual de menores. Tinha 6 anos, fui molestada sexualmente por uma testemunha de Jeová. A reação foi: não se vai à polícia. Não. Era uma testemunha de Jeová. Vai-se aos anciãos. Foi entre os 6 e os 10 anos. Não é fácil estar a lembrar disso. Foi horrível. A regra para as testemunhas de Jeová é que os conflitos que existam entre irmãos devem ser resolvidos apenas dentro da congregação. Eu participei em escolas de anciãos e nas próprias escolas de anciãos, quando esse assunto era abordado, o ensino era claro. Nós temos que guardar o chamado segredo eclesiástico. Ou seja, nós temos o direito de não revelar conversas privadas, mesmo no caso dos abusos sexuais, às autoridades. Sei, pelo menos de um, que eu tive conhecimento. Enquanto ancião? Enquanto ancião. Nada aconteceu ao agressor? Não. Levou como se diz na gíria, um raspanete, uma repreensão
levou uma repreensão e continuou como testemunha de Jeová. Uma amiga da minha congregação foi abusada pelo pai. Testemunha de Jeová? Sim, testemunha de Jeová. Ele continua lá e ela já não. São pressionados a deixar as coisas na mão de Jeová. Filha de pai ancião, Isabel chega mesmo a questionar a organização. Primeiro recebe a resposta por mail, depois foi o confronto direto com o próprio pai. Chegaram a dizer que eu estava louca, que eu estava com o diabo. Chegaram a sugerir que a minha casa estava amaldiçoada e precisava de uma limpeza de objetos que poderiam estar a influenciar a minha cabeça. Nesta situação de nos reunirmos na Comissão Judicativa. Alguns destes conteúdos do meio e algumas frases são acusações muito graves, não é? Contra a organização de Jeová, que precisamos de esclarecer. O vosso afastamento já é algo que está particularmente a afetar muito a congregação. O pai do rapaz era ancião. Não ficou sem o cargo de ancião, ficou tudo ali abafado e a única coisa que foi feita, e que eu me recordo disso, foi que... Continuam a falar com eles. Incluindo o abusador? Incluindo o abusador, sim. É como se o abusador ficasse nas mãos de Jeová. Exatamente. Mas Jeová não deu as mãos a mim. Eu precisei tanto. As regras são bem claras e são para cumprir. Está tudo nestas cartas escritas pelo corpo governante da organização. É precisamente aqui ao Betel de Portugal que chegam todas as orientações da sede-mãe nos Estados Unidos. A partir daqui, todas as informações são depois distribuídas pelas mais de 600 congregações existentes no país. As cartas confidenciais chegam assim às mãos de todos os anciãos que seguem à risca as orientações de Betel. Se tiverem dúvidas, podem ainda consultar este manual de uso exclusivo dos anciãos. Mal se saiba de um caso de abuso de menores ou de suspeito de abuso de menores, o conselho aí é muito claro. Contatar imediatamente o departamento jurídico no Betel. Tem mesmo expressões como nós não entregamos os nossos irmãos. São expressões que são ditas. Tudo isso leva exatamente a que este ciclo de encobrimento, este ciclo de ocultação e por consequência este ciclo de abusos continue. Nesta carta, a última conhecida, datada de 2012, pode ler-se ainda que, se o abusador mostrar arrependimento, poderá continuar como membro da organização. Advertindo-os fortemente que se refreiem de demonstrar afeto por crianças, que jamais fiquem a sós com uma criança. E se ele voltou a fazer isso a outra criança? Já viu o comportamento que se tem? Criminoso. Absolutamente criminoso. Mesmo se os anciãos acreditarem que ele possa ser um predador, a ordem é para telefonar imediatamente para o Departamento de Serviço em busca de ajuda. Será o escritório da filial quem determina se a pessoa que abusou será considerada um predador. Há coisas que me custaram fazer, isso há, mas filo porque as regras assim o diziam. O senhor seguia à risca, no seu tempo, estas normas? Seguia à risca essas normas, sim. Sob pena de ser penalizado? Sob pena de ser penalizado, porque quem não cumprir isso às riscas pode ser desqualificado como ancião. O abusador poderá inclusivamente voltar a receber privilégios na congregação. Para isso, é preciso que preencha os requisitos bíblicos quanto a ter autodomínio e ser irrepreensível. Já no caso de ser expulso da organização, todas as orientações são para não deixar rasto.
Em vez de ficar registado o crime praticado, o que fica para fora é apenas a menção a um texto bíblico. Por exemplo, se uma autoridade quiser investigar se houve, por exemplo, abuso sexual de menores, terá sempre dificuldade porque é um texto que está associado e não um descritivo daquilo que aconteceu. Na Austrália, soube-se agora que a organização terá ocultado mais de 1000 casos de pedofilia ao longo das últimas 6 décadas. Evidence will be put before the Royal Commission that of the 1,006 alleged perpetrators of child sexual abuse identified by the Jehovah's Witness Church since 1950, not one was reported by the Church. A investigação aponta mesmo para a omissão intencional dos crimes. We don't want our wives knowing what our stuff, what sort of things we're dealing with. We don't want other people in the congregation coming across that information. And would you do the same thing today if someone came and reported to you a serious allegation of sexual assault? Would you destroy any notes? Yes, that's our practice. Estamos a falar de um grupo religioso que é contra o Estado e que não reconhece ao Estado, ou que, por vontade deles, o Estado não teria o direito de julgar. Algo que é um comportamento que é sancionável internamente e que eles gostariam de resolver internamente. Eles são os eleitos, eles são os escolhidos.